Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as últimas informações do Mengão, queridão, porque hoje tem jogo do Flamengo, nação. Internacional e Flamengo vão jogar pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, é um jogão de bola, clássico, diria eu, no futebol nacional, e o Flamengo tem muita coisa a se provar ainda nesse Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem apenas 40% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, precisamos melhorar isso, precisamos começar o arranque hoje para a gente chegar nas cabeças e tentar, quem sabe, o título nacional. Flamengo que vem tendo uma franca hegemonia desde 2018, quando foi vice-campeão brasileiro, campeão em 2019, campeão em 2020, vice-campeão em 2021. Isso pode ser chamado de hegemonia, sim. É o clube que mais fica no top 2 do Campeonato Brasileiro. E a gente não pode perder isso de maneira nenhuma neste ano de 2022. Antes de falar sobre tudo que está rolando nos bastidores, a provável escalação do Flamengo, como vem o Flamengo, trazer uma boa notícia para você, torcedor rubro-negro, eu queria te pedir para que você se inscrevesse no nosso canal. Muitas pessoas vêm do Fla Nação VVP assistir os vídeos do Resenha, mas não se inscrevem. Gente, esse botão vermelho, inscreva-se. Se você clicar nele, você não paga nada. Muito pelo contrário, você vai estar ajudando o nosso canal a continuar existindo aqui, a continuar trazendo para vocês as informações do Mengão queridão. Então eu peço a vocês, ajuda nisso, se inscreva, não paga nada. Se você está vendo pela TV, é só parar um minutinho, ir no celular, no computador, no notebook e clicar no botão vermelho, não paga nada, é de graça. E aí você nos ajuda muito, você que está aí do outro lado, o nosso maior parceiro. Mas nós temos também o BR4Bet, que é um grande parceiro do nosso canal, e dá uma espiada no recadinho que eu tenho para vocês se divertirem nesse final de semana de jogos e mais jogos pelo Campeonato Brasileiro. Espia só! Vocês já estão me vendo aqui no cenário com esse carinha aqui em cima, que é o BR4Bet, um dos melhores sites de investimentos esportivos que a gente tem aqui no Brasil. Com eles, vocês conseguem se divertir pra caraca e ainda fazer resgates rápidos e ter retornos bastante interessantes. O link do BR4Bet, o mais novo parceiro do Resenha Rubro-Negra, está aqui na descrição do vídeo. E para você se divertir hoje, você pode apostar no jogo do Mengão queridão. Além do jogo do Flamengo, nós teremos Corinthians e Juventude, Atlético Mineiro e Santos, Fluminense e Atlético Goianiense, Cuiabá e Bragantino, Operário e Bahia, Internacional e Flamengo, estreia do técnico Dorival Júnior. Vai ou não vai dar Mengão queridão amanhã, nação? Tá esperando o quê, galera? Clica na descrição do vídeo aqui, faz o seu cadastro lá e se divirta com a BR4Bet, o melhor site de investimentos esportivos do Brasil. E tenho dito. Bom, pessoal, então tá aí para você poder se divertir, para você poder apostar em jogos, principalmente nos do Mengão queridão. Leia as regras do site e divirta-se. Pessoal, ontem o Dorival Júnior chegou bem à noitinha lá na concentração do Flamengo em Porto Alegre, no hotel que o Flamengo está em Porto Alegre, e o primeiro contato com o grupo todo de jogadores foi hoje pela manhã. Eu vou falar para vocês como o Dorival Júnior deve montar essa equipe do Flamengo. Mas antes eu tenho que passar algumas informações para vocês do que aconteceu depois da chegada do técnico Dorival Júnior. Ao chegar no hotel, o Dorival se reuniu junto com o Marcos Braz e o Bruno Spindel. E aí eles conversaram, tiveram uma longa reunião, onde o Braz e o Spindel explicaram tudo o que estava acontecendo no Flamengo para o técnico Dorival. Terminada essa conversa, Juan e Fabinho Soldado também foram convidados a participar de uma reunião com o Dorival para poder explicar o restante das coisas do dia a dia, de como o Flamengo está funcionando. Afinal de contas, o Dorival Júnior, ele não ficou no Flamengo quando essa gestão do Rodolfo Landim assumiu o clube lá atrás em 2019. Ele foi o último treinador do Flamengo antes da gestão Rodolfo Landim. E aí, quando eles entram, eles demitem o Dorival Júnior, demitem não, né? Eles não renovam o contrato do Dorival Júnior, que era apenas até dezembro, e trazem o Abel Braga como o novo treinador do Mengão queridão.
Então os caras brifaram o técnico, explicaram tudo que está rolando lá, explicaram tudo que está acontecendo dentro do Flamengo para que ele pudesse, a partir de hoje, já tomar conta do Flamengo. Por outro lado, a imprensa começa a divulgar algumas informações da era ainda do Paulo Souza, que eu acho muito importante a gente saber, que eu acho muito importante a gente debater. Por isso eu peço que vocês comentem sobre tudo isso que eu estou contando para vocês aqui, para que a gente possa entender o ponto de vista do torcedor para cada uma das situações que vinham acontecendo no Flamengo. A imprensa começa a relatar que o técnico Paulo Souza teve alguns problemas com alguns jogadores e até mesmo com empresários que davam muito palpite, que falavam muito, forçando muito a barra em cima do trabalho que ele tentava desenvolver no Flamengo. Calma que eu não estou passando pano para o técnico Paulo Souza, não. O técnico Paulo Souza se mostrou incompetente para poder lidar com um time do tamanho do Flamengo. Lá na seleção polonesa, a imprensa da Polônia já tinha nos avisado sobre ele. Ele é tido pelos jogadores como um cara que conhece muito sobre futebol, mas que não tem didática para poder ensinar. Ele não sabe passar, ele não sabe ensinar. Na Europa, tá cheio de treinadores assim. Domenech Torrent também foi acusado pelos jogadores de não saber passar aquele conhecimento que ele tem. Mas os jogadores reconheceram que ele sabe muito de futebol. O mesmo aconteceu com o técnico Paulo Souza. Mas o Paulo Souza está deixando vazar algumas informações sobre interferência de empresários no Flamengo, de tudo quanto é tipo. Nos próximos dias, provavelmente, a gente vai ter mais detalhes de empresário influenciando na escalação do Flamengo, ou tentando influenciar na escalação do Flamengo. O que mais me preocupa é que, à medida que eu vou vendo as notícias e vou apurando para saber a veracidade delas, a gente sempre vai chegando um pouquinho lá no Diego Ribas. Por exemplo, logo que o Paulo Souza chegou no Flamengo, ele foi avisado que existe uma liderança na equipe do Flamengo. Essa liderança ela é feita hoje pelo Diego Ribas, Diego Alves e Everton Ribeiro, sendo o Diego Ribas o mais antigo desses três e o que exerce mais influência nos bastidores do Flamengo. Por isso, seria importante o treinador lidar bem com essa liderança dentro do Flamengo para que ele conseguisse conduzir o seu trabalho no dia a dia. Como assim lidar bem com essa liderança, gente? Como que você lida bem com uma liderança? É você fazendo as vontades da liderança? É você escalando os jogadores da liderança? Ou os jogadores que a liderança acham que têm que ser escalados? O técnico Paulo Souza chegou e tentou implementar a coisa do jeito dele, não se importando com a liderança. Numa das reuniões com o elenco, ele deixou bem claro que ele daria sempre a palavra final, que ele estaria sempre aberto a conversas, mas que a palavra final sempre seria dele, com relação a treinos, a horários, a escalações, a quem ele coloca, a quem ele deixa de colocar, a palavra final seria sempre dele. E essa liderança não teria gostado tanto assim da situação colocada pelo técnico Paulo Souza e fez com que a vida do treinador não fosse tão simples como poderia ter sido anteriormente. É por isso que quando sai a notícia que o grupo ficou indignado com a maneira como o Paulo Souza foi mandado embora, eu digo para vocês que eu não acredito muito nisso. Pelo menos não todos os jogadores, porque a maioria dos jogadores, ou grande parte dos jogadores, não suportavam mais nem estar no mesmo ambiente que o técnico Paulo Souza, de tantos problemas e de tantos atritos que o técnico teve com boa parte do elenco. Tanto é que no jantar dele apenas 4 jogadores apareceram, no jantar de despedida: Gabigol, Matheus Cunha, Thiago Maia e o Hugo. O resto do elenco não foi no jantar de despedida. Isso é uma afronta gigantesca, é uma reprovação do trabalho escancarado. Você tem hoje, concentrado com o Flamengo, lá em Atibaia e agora em Porto Alegre, cerca de 24 a 25 jogadores. 4 compareceram no jantar de despedida. Isso mostra muito sobre como os jogadores não queriam um técnico Paulo Souza. Então eles iam lutar para que a demissão dele fosse de uma maneira melhor. E eu tô vendo a imprensa aí, mas não respeitaram o treinador, ele sabia que estava demitido, mas teve que dar o treino da quinta-feira. Ora bolas, um funcionário comum, ele é demitido e ele tem que cumprir o período aquele período ali de 30 dias trabalhando, né, até ele sair da empresa. Como é que o Paulo Souza foi humilhado porque deu um dia só
de treino para os caras até que chegasse o outro treinador. Sem contar que a imprensa toda deu a demissão do Paulo Souza antes do Flamengo, deu a contratação do Dorival antes da rescisão dele sair com o time do Ceará e antes do Flamengo anunciar o Dorival. Ou seja, a imprensa toda foi à frente do que o Flamengo fez. E aí a culpa é do Flamengo? Até a sexta-feira, o diretor executivo de futebol do Flamengo, Bruno Spindel, ainda dizia que não tinha nada com o Dorival, mesmo a gente sabendo que tinha. O clube tentou passar um papel ali de que estava fazendo a coisa da maneira correta. Então tem muita lenga-lenga saindo na imprensa, tem muita coisa que sai na imprensa também que serve para denegrir a imagem do Flamengo, para jogar a torcida contra o Flamengo, e a gente tem que observar que os nossos dirigentes estão mandando mal demais. Marcos Braz está cada dia mais isolado no Flamengo. Só para vocês terem uma ideia, ontem ele não chegou junto com a delegação no hotel, ele chegou depois de carro, até porque não está tendo um ambiente legal dentro do grupo de jogadores do Flamengo com o Marcos Braz. Mesmo o Marcos Braz apadrinhando alguns jogadores, mesmo o Marcos Braz passando a mão na cabeça de alguns jogadores, o clima não tá legal para o Marcos Braz. Há um distanciamento do Landim para o Marcos Braz. Saiu ontem uma informação que o Marcos Braz não queria o Dorival Júnior. Sabe quem que o Marcos Braz queria, gente? O Silvinho, ex-Corinthians, ex-PSG, sabe como, ex-Lyon, desculpa, sabe como que o Silvinho joga? Sabe qual é o estilo de jogo do Silvinho? Um jogo reativo. O que é o jogo reativo? O jogo de contra-ataque. O jogo de dar a bola para o adversário, roubar e sair em velocidade. Esse é o estilo de jogo do Silvinho. Sabe qual que é o estilo de jogo do Flamengo? O contrário disso. É um jogo propositivo. É um jogo de ficar com a posse de bola e propor o jogo para o adversário. Aí eu pergunto para vocês, um cidadão que prefere o Silvinho ao Dorival, que tem um jogo propositivo também, prefere o Silvinho com um jogo reativo ao Dorival, que tem um jogo propositivo, esse cara conhece futebol? Conhece do elenco que ele montou? Não conhece. E aí o Rodolfo Landim teve que interferir nessa parada para poder ele decidir, junto com o resto do Conselho de Futebol do Flamengo, quem seria o próximo treinador do Flamengo. Então o Dorival Júnior não é uma escolha do técnico, do vice-presidente Marcos Braz. É um treinador que foi escolhido pelo consenso do Conselho de Futebol do Flamengo. Antes, tudo era deixado na mão de Marcos Braz e Bruno Spindel. Então os dois, Braz e Spindel, perderam muito, mas perderam muito poder que tinham dentro do Flamengo. O Rodolfo Landim agora está tratando das coisas do futebol mais de perto. Não que seja ele a cabeça mentora de tudo, mas ele está ouvindo outros pares do Conselho de Futebol que não só o Marcos Braz e o Bruno Spindel. Eu sempre falei para vocês que o presidente ouvia demais o Marcos Braz, né? Isso acabou. O Braz está enfraquecido demais dentro do Flamengo e só não caiu ainda porque carrega nas costas uma quantidade absurda de votos que essa gestão ainda vai precisar para se perpetuar no poder por mais um tempo. Mas há que se ver se o Braz vai aguentar passar por tudo isso que ele está passando por muito tempo. Também já tem uma conversa nos bastidores que o Braz pode se licenciar muito em breve para poder se dedicar à vida política. O plano é o seguinte: o Flamengo, torcer para o Flamengo ter uma melhora na mão do Dorival Júnior, e aí mais adiante, com o Flamengo melhor na Libertadores, com a torcida mais satisfeita com o time, o Marcos Braz iniciar a campanha para deputado que ele tem, que ele quer. Aí no momento que ele for iniciar essa campanha, ele se desligaria do Flamengo, poderia tirar licença ou poderia sair mesmo do cargo de vice-presidente de futebol. Rodolfo Landim acumularia até escolher uma outra pessoa para o lugar do Marcos Braz. E aí, com a torcida feliz, com a torcida alegre, com o Flamengo bem nas competições, o Marcos Braz teria mais condições de se eleger deputado, porque poderia contar com os votos dos rubro-negros. Este é o plano para a administração do Flamengo. Não sei se vocês perceberam,
mas esse plano todo se baseia na sorte. Na sorte do Dorival Júnior conseguir colocar esse Flamengo para frente, conseguir colocar esse Flamengo para cima, para o cara poder sair e se candidatar para poder exercer um cargo político. É por aí que está rolando o Flamengo. Não sei se vocês perceberam também, não é prioridade o Flamengo. Prioridade são as carreiras individuais de cada um que está dentro do Flamengo. O Flamengo também procura alguém para assumir parte da direção executiva de futebol. O Flamengo não quer causar uma saída traumática do departamento de futebol, tirando o Bruno Spindel. O Flamengo quer trazer um parceiro para o Bruno Spindel, para que eles possam trabalhar juntos ali no Ninho do Urubu, até que mais à frente o Bruno Spindel possa pedir desligamento, pedir transferência para outro lugar e as coisas serem conduzidas assim, de um jeito que eles possam maquiar a situação e deixar a situação menos problemática para o Spindel, porque eles temem tirar Spindel e Braz agora e haver uma rejeição tamanha que esses caras sejam prejudicados na vida política, sejam prejudicados na vida profissional, no dia a dia, porque no Rio de Janeiro, vocês sabem, né? A 99% da população é torcedora do Flamengo. No estado do Rio de Janeiro, a torcida do Flamengo é o dobro da torcida de Vasco, Fluminense e Botafogo somadas. Então eles estão tomando esses cuidados todos aí para poder modificar o comando do futebol do Flamengo sem prejudicar a imagem daqueles que estão lá hoje. O mesmo acontece com o Dr. Márcio Tanuri. Eles estão tentando conduzir a coisa de uma maneira que não prejudique o Tanuri na sua vida profissional. Por isso, pode-se levar um pouco mais de tempo até que essas coisas aconteçam. E esse tempo pode ser que leve mais ou menos, dependendo de você que está aí do outro lado. Se você se deixar levar pela cortina de fumaça, que no dia seguinte da chegada do treinador já estão fazendo, com outros assuntos, desviando totalmente a sua atenção daquilo que você precisa prestar atenção mesmo, que é na gestão do futebol, do Clube de Regatas do Flamengo, esses caras vão continuar. É importante vocês continuarem focados na reformulação do comando do futebol, que passa pelo departamento médico, pelo pessoal que administra o futebol do Flamengo, porque não há jogador que o Flamengo contrate que vingue nesse time com a bagunça que nós estamos vivendo, do jeito que a gente está vivendo. Então, independente da contratação que vier, é necessário a gente estar focado sempre na reformulação do comando de futebol. Continuem fazendo as hashtags, continuem pedindo a saída dos treinadores, porque o Flamengo não é o Gabigol, não é o Vidal, não é o Diego, não é o Ilharão. O Flamengo é uma instituição que nós amamos, que esses caras todos vão chegar e vão passar e nós vamos continuar amando. Então é importante a gente prestar atenção no comando de futebol do Flamengo e pedir, pressionar, continuar exigindo do Landim que ele faça as mexidas que têm que ser feitas. Repito, não deixem cortinas de fumaça tapar os olhos e os corações de vocês para o que precisa ser realmente feito no Flamengo. O técnico Dorival Júnior deve estrear hoje no comando do Flamengo, mas não deve mexer muito na equipe. É importante salientar que o Flamengo terá de volta Bruno Henrique, Pablo e Davi Luiz, que estavam suspensos pelo terceiro cartão amarelo no jogo passado contra a equipe do Bragantino. Os três retornam e o Davi Luiz e o Bruno Henrique devem ser titulares da equipe do Dorival Júnior, que, como eu disse para vocês, não deve mexer muito na equipe pelo que a equipe vinha jogando para agora. Não teve nem tempo, vai ser só na base da conversa. Então, a provável escalação do Flamengo deve ser Hugo mantido no gol, Mateuzinho na lateral direita, Rodrigo Caio, Davi Luiz e Felipe Luiz, Arão, Andréas e Vitinho, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol no comando de ataque. Essa é a provável escalação do Flamengo. A boa notícia é que se a gente está sem o Arrascaeta hoje, é porque ele deve estar em campo com a seleção do Uruguai contra a equipe do Panamá. O atleta voltou a treinar normalmente essa semana com a seleção uruguaia e deve participar alguns minutos da partida de hoje. Amanhã, o Arrasca já é esperado no Rio de Janeiro para se juntar ao grupo de jogadores, conhecer o novo treinador
e começar a sua vida ali para frente. O Flamengo tem pendurados o Andréas, o Marinho, o Lázaro e o João Gomes. Se algum desses jogadores levar o terceiro cartão amarelo hoje, desfalcarão o Flamengo no jogo contra o Cuiabá, que é no meio de semana no Maracanã. E aí, depois do jogo contra o Cuiabá, o Dorival Júnior vai começar a ser testado de verdade com jogos extremamente importantes. Depois do Cuiabá, a gente pega o Atlético Mineiro. Depois a gente pega o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. E aí começa aquela sequência Tolima e Atlético Mineiro de novo, fechando Copa do Brasil e Libertadores da América. Haja coração, nação! Tem muita coisa pra gente definir. Tem muita coisa pra gente fazer valer do Mengão queridão daqui pra frente. Coloca nos comentários tudo o que vocês pensam sobre cada uma dessas notícias que eu trouxe pra vocês. Se inscrevam no nosso canal. Deixa o seu like. Tamo juntos. Às 19 horas eu estarei ao vivo com vocês aqui no canal Resenha Rubro-Negra. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.